Eu fiquei quase 2 anos tentando engravidar do meu filho, do Davi. Eu fui em 7 médicos. E nesses 7 médicos, eles falavam que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas não falavam o quê? Que aquilo ali começou a tocar meu psicológico de uma forma tão grande. E eu chorava, eu falava assim, nunca vou ser chamada de mãe, senhor. Eu quero tanto ser chamada de mãe. Meu nome é Viviane, tenho 43 anos de idade. Sou membro aqui da Igreja Metodista Wesleyan de Santa Margarida, aproximadamente 6, quase 7 anos. A gente acha que a nossa vida está nas nossas mãos. E muitas das vezes a gente tenta programar a nossa vida e a Bíblia fala que os nossos planos não são os planos do Senhor. E eu fiz tudo preparado direitinho, né? Eu estudei, fiz minha faculdade, comprei meu carro, comprei minha casa, falei, agora eu vou casar, depois que eu terminar minha faculdade, quero ter meu filho. Aí uma hora eu queria, meu esposo não queria. Outra hora ele queria, outra hora eu não queria. Até que decidimos, vamos ter. E aí começou. E ali eu pude perceber, naquele caminhar, que era como se Deus estivesse falando para mim assim, você planejou tudo. Como se fosse tudo pela sua força. Só que aqui, eu que vou fazer quando eu quiser fazer. Eu fiquei quase 2 anos tentando engravidar do meu filho, do Davi. Eu fui em 7 médicos. E nesses 7 médicos, eles falavam que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas não falavam o quê? Só falavam que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha um ovário policístico e que eu teria que fazer uma cirurgia. Mas eu já vi várias mulheres engravidarem e nunca deixaram de ter filhos ou serem impedidas de terem filhos por conta disso. E eu fui. E eu lembro que me marcou muito, foi um senhor que eu fui, cirurgião. Ele olhou todos os meus exames. Ele falou assim pra mim, ó, não é a minha área, mas eu vou falar pra você como se você fosse a minha filha. Não entra na mesa de cirurgia, porque vão tentar te colocar numa mesa de cirurgia. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu fui em outros médicos depois dele, só que a gente já começa a entrar no desespero. E a gente passou por muita coisa, eu e minha esposa, as pessoas zombando da gente, sabe? Aquelas brincadeiras de mau gosto que a gente passa, e muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que a outra está passando. Quando eu estava passando por esse processo, eu sempre numa igrejinha onde meu marido se converteu. E toda vez que eu ia lá, a pastora falava assim para mim, Vivi, eu via você subir nessa escada aqui com o maior barrigão. E ela não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu chorava. E eu passava muitas das vezes ali também na Ilha do Governador, eu brigava com Deus. Eu falava assim, o Senhor dá para ela, não dá para mim. Ela é mais digna do que eu, por que o Senhor não me dá? Eu tinha um sonho de ser mãe. Eu deixei de ir para a festa de crianças que eu não conseguia mais ver, porque aquilo ali começou a tocar meu psicológico de uma forma tão grande. E eu chorava, eu falava assim, nunca vou ser chamada de mãe, Senhor. Eu quero tanto ser chamada de mãe, porque eu sempre tive um sonho de ter uma família. E eu já tinha passado outras coisas na minha vida. E quando isso aconteceu, eu achei assim, eu não vou realizar o meu sonho. Eu não achava justo, né? Do meu ponto de vista, eu não achava justo. E para eu engravidar do Davi, foi uma guerra espiritual muito grande. Eu lembro uma vez que eu estava deitada no meu sofá da minha casa. Na parte de trás da minha casa tem uma porta para os fundos. E eu vi o meu marido indo a parte de trás, junto com um homem. Esse homem ia atrás dele. Nisso, o Luciano ficava e esse homem voltava. E eu deitada no sofá. E esse homem botava a mão na parede, assim, olhava para mim e falava assim, você vai até engravidar, mas não vai ser tão cedo. E eu falava assim para ele, eu vou engravidar quando Deus quiser que eu engravide, porque quem manda na minha vida é Deus, não é você. Mas foi uma visão assim muito nítida. Parecia que eu estava acordada vendo aquilo. E logo depois eu acordei. E um desses médicos, um dos últimos que eu fui, eu marquei a cirurgia. Meu marido falou assim, tem que fazer cirurgia, faz. Só que até então eu não sabia, ninguém tinha explicado para mim, você tem que fazer cirurgia por conta disso. Não existia uma explicação. E eu marquei essa cirurgia. E na época eu estava trabalhando com uma pessoa no meu escritório, a pessoa foi e falou assim para mim, Viviane, ligaram do hospital para confirmar a cirurgia. Aí eu falei, pode confirmar. Confirmei a cirurgia. Aí Deus falou muito forte assim no meu coração, sabe? Não faz. Eu ouvi umas 2 vezes assim, não faz. Aí eu falei para ela assim, liga de volta para lá e fala que eu não vou fazer. Aí o Luciano falou assim, ué, mas você não vai fazer? Eu falei, não vou fazer. Eu não tô sentindo no meu coração de fazer, eu não vou fazer. Não fiz. Aí o tempo passou mais um pouquinho, aí uma amiga minha foi me indicou um outro médico. Aí eu fui nesse médico, ele falou assim pra mim, olha, Viviane, não tô vendo nada demais aqui nos seus exames. Testificou, né? Não tinha nada demais nos exames, eu só vou regular o seu ciclo. E aí o que eu fiz? Eu fui nele, eu até brinquei com ele, falei, doutor, acho que não vai rolar não esse mês, porque ele estava cansado e tudo. Passou. Não passou um mês, eu engravidei do Davi. A minha gravidez com ele foi muito difícil. Eu conheço pessoas que passaram por muito menos do que eu passei e perderam o filho. Tudo que você possa imaginar aconteceu na minha gravidez com o Davi. Sérios aborrecimentos,
eu perdi a minha avó paterna, teve um primo meu que foi criado comigo como irmão, que foi entre a vida e a morte. Eu passava muito mal, meu nariz sangrava, eu tive hipertensão gestacional, minha pressão ia muito alta. Aí se eu tomasse remédio, ela ia muito lá embaixo, eu desmaiava. Uma situação financeira também bem difícil. E eu lembro que quando eu fui uma vez nessa igreja, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca mais vi, falou assim para mim: Deus vai preparar tudo para a vida dessa criança. E eu achava que Deus ia preparar tudo para ele naquele momento que ele nascesse. Apenas ali, né, naquela parte de enxoval, aquelas coisas. Mas hoje eu vejo que não, é tudo. Deus prepara tudo na vida dele. Sabe, com 10 dias de vida, aproximadamente, ele engasgou com leite de peito, ele quase morreu. Ele ficou roxo. A minha vizinha que conseguiu soprar, fez aqui sopro, e conseguiu tirar o leite de dentro dele, por aqui, porque eu fazia manobra, ele não voltava, e ele ficou roxo, já todo mole, e ela conseguiu salvar o Davi. Aconteceu também outras situações com ele estava num carrinho, também pequeno, tinha uns 2 anos. Eu vejo muita mão de Deus na vida dele. Aqueles carrinhos compridos e mais curtinhos, ele sentado ali, ele virou. Quando ele virou, não tinha como ele virar e cair sentado de bumbum no chão. Ele virou, ele iria cair de cabeça, porque quando cai assim, automaticamente cai de cabeça. Eu vi, ele chegou a fazer assim, ó, rodou e caiu sentado. Então, assim, eu vejo muitos livramentos que Deus fez na vida dele, e eu sei que ele é promessa de Deus na minha vida. Eu fiz vários votos com Deus, né, com relação a isso. E uma vez eu fui num encontro com Deus, e Deus falou comigo de uma forma grandiosa, que Deus me daria um presente. E esse presente foi o Davi. Então, assim, ele realizou o meu sonho de ser mãe. E uma coisa assim, muito interessante que aconteceu, que no caso seria a parte B do testemunho, né? Porque eu quis tanto tê-lo, era um amor tão grande que eu senti quando ele nasceu, uma emoção tão grande que eu nunca tinha vivido na minha vida, que depois, com o tempo, eu sempre quis ter 2 filhos. Eu tinha medo de ter um outro filho e não ter tanto amor para dar esse outro filho. E eu falava para Deus assim: Senhor, se não for para eu dar o mesmo amor, se eu não tiver o mesmo amor, que o Senhor não permita que eu tenha. E aí depois nasceu o Gabriel, que eu vou contar a parte dele depois do testemunho. Então, eu queria deixar aqui para os irmãos, para todos que estão assistindo, caso você tenha algo que aparentemente seja impossível aos seus olhos, para Deus não é impossível, porque é a última palavra do Senhor, que você possa ter fé, confiar, e venha nos fazer uma visita. Estamos aqui localizados na rua Caracaraí, Igreja Metodista Lajeana de Santa Margarida. Eu volto para contar para vocês a parte dele.